Muito boa noite a todas e a todos. Que a graça e a paz de Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador, permaneçam conosco. Quero imensamente agradecer a esta riquíssima oportunidade de poder participar mais uma vez da conferência da Bibete e também pelo privilégio de ser um dos palestrantes. A solicitação que me foi feita foi direcionada bem para uma área específica da qual eu gosto muito, faço parte, que é a questão da avaliação das instituições de ensino superior. Como o pastor Estélio Rega mencionou, eu sou avaliador para os cursos de Teologia e Filosofia e também avaliador institucional. O que eu tenho mais feito é a avaliação do curso de Teologia, já em torno de umas 13 a 15 avaliações, desde 2006, 2007. Esse ano já tive a oportunidade de fazer 5 ou 6 avaliações, instituições batistas, católicas, enfim, de vários credos religiosos. E aquilo que o Dr. Paulo Bollinger falou pela manhã, essa é a visão que é passada para os avaliadores, e é assim que a gente tem tentado trabalhar. No entanto, essa visão de ver o todo, o conjunto, e não ficar fazendo de um detalhamento um cavalo de batalha, às vezes não é uma questão geral, porque nós sabemos que há determinados companheiros, já que estamos em Brasília, companheiros de avaliação que pensam um pouco diferente e usam bastante a subjetividade na hora de estabelecer os critérios e, enfim, de fazer a própria avaliação. Agora, o sistema de avaliação, o que nós temos aqui, as dimensões, as visitas de comissões, os instrumentos de avaliação, esses instrumentos, eles dão pouca margem atualmente para o avaliador trabalhar subjetivamente. Às vezes nós temos que fazer até contas lá, 9 fora 0, 5 mais 5 divide por 3 e tal, para poder colocar a nota ali, para mensurar. Então, a cada momento que se passa, o instrumento de avaliação está vindo de uma maneira que está deixando pouca subjetividade para o avaliador, e ele tem que se prender mais em termos objetivos, porque ele tem que preencher o relatório, e é desta forma que o relatório exige. Como vocês podem perceber aí, eu não vou ler nem discutir tudo isso que está colocado, somente eu vou aqui pensar e colocar algumas questões fundamentais, que muita gente não se atém a elas, e quando vem a comissão avaliadora fazer a visita, as pessoas são pegas de surpresa, ou por não saberem mesmo, ou então porque se descuidaram com algumas questões que são assaz fundamentais. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e aqui eu vou começar de trás para frente, porque fiz teologia na Inglaterra, e lá até o volante do lado contrário, e a teologia também anda às vezes do lado contrário, isso fica para um outro momento. O pessoal que fez mais na Alemanha, então na Inglaterra é bem mais diferente. O que o MEC entende por professor de tempo integral e professor de tempo parcial? E também o que se entende por horista? Eu lembro que quando comecei a fazer o seminário, quase que a totalidade dos professores eram horistas. Eram pastores que tinham suas igrejas
e cada um dava uma noite, no máximo 2 noites por semana, lecionando teologia, mas o tempo que davam e a dedicação que davam à instituição eram apenas a questão destas horas aula. Eles não viviam na instituição. Eles chegavam na segunda-feira à noite, davam lá Ética 1 e Evangelismo 2, voltavam para casa e iam pastorear. Acabou o envolvimento, era só na próxima segunda-feira. E creio que a gente pegou esse período aí da teologia em que as coisas funcionavam assim. Então, a cada momento está havendo uma exigência maior de professores de tempo integral e de tempo parcial. E a instituição que não investe e não tem professores de tempo integral e de tempo parcial, não adianta nem fazer a solicitação, porque não vai passar. Na hora da avaliação não tem como ser aprovado, porque esse elemento de corpo docente é imprescindível. E aí, quando o Lourenço fala do aumento do custeio, do aumento, do custo do curso, o corpo docente é onde mais encarece, porque você tem o salário do professor, você tem os encargos, você tem o 13º, você tem investimentos outros e cursos, e mandar para a Bibete, mandar para outros encontros, para a haste, enfim, você tem que enviar, você tem que investir, dar bolsa para professores fazerem mestrado, doutorado. Eu pelo menos ganhei a minha bolsa de doutorado integral da faculdade onde hoje sou diretor. Então ela investiu em um professor e hoje está tendo o seu retorno. Mas foi um investimento alto e caro, com viagens, pousadas, hotéis e o próprio curso em si de doutorado, que não é barato. Então é um envolvimento. Então tudo isso é exigido. Tá? Então o corpo docente ele precisa ser cada vez mais qualificado. Então o que é um docente de tempo integral? É aquele que dá 40 horas na mesma instituição. Só que não é 40 horas na sala de aula, nem 30 horas na sala de aula. Ele tem que ter pelo menos 20 horas dessas 40 de trabalhos semanais para estudos, pesquisa, grupos de pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento, avaliação, compor CPA, compor NDE e assim por diante. Tá? Então, quando você contrata um professor de tempo integral, 40 horas, ele tem que ter no mínimo 20 horas de dedicação para a instituição fora da sala de aula, pelo menos 20. E o que é um professor, um docente de tempo parcial? É aquele que dá 12 horas ou mais por semana na instituição, 12, 16, 20 ou 24, em que há pelo menos 25 do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento e avaliação. Agora veja, você tem professores horistas que só vão lá, dão a hora aula e vão embora para suas igrejas, para suas casas. Agora você tem que ter professores de tempo integral e professores de tempo parcial, em que quando for tempo integral, a metade, pelo menos a metade, tem que ser não em sala de aula, e quando for em tempo parcial, pelo menos 25% não em sala de aula. Agora o número de créditos continua o mesmo, o número de disciplinas continua o mesmo, se não for o mesmo, porque há mudanças de matriz curricular, mas elas se equiparam. Então vejam aí o investimento que se faz no corpo docente, porque não diminuíram o número de aulas nem o número de créditos. E você também não pode dar um salto elevado na mensalidade, senão ela vai lá para cima. Então, esse ano houve uma mudança nos instrumentos de avaliação. Mais um outro detalhe: antigamente, se você tivesse mestre e doutor para graduação, contava a mesma coisa. Hoje em dia já não se conta mais.
Na composição, se você tiver mais mestres do que doutores, a tua nota já cai. Se você tiver mais doutores do que mestres, a tua nota aumenta. Antigamente não tinha essa distinção. Tendo o estrito senso, estava valendo. Então, na hora que a gente vai preencher o relatório, a gente tem que fazer aquela continha, né? Então, se metade do corpo docente, se mais da metade do corpo docente tem estrito senso, sendo que desses 60% tem o título de doutor, a nota é 5. Se mais da metade do corpo docente tem o corpo estrito senso, né? E 40% deles, 40% são doutores, a nota é 4. Se você tem mais da metade do corpo docente de estrito senso, né? Mas não atinge 40%, a nota já cai para 3. Então é muito rigoroso, realmente tem se tornado muito rigorosa a avaliação em termos de titulação, em termos de qualificação docente e em termos estruturais. Mas o que realmente, quando vai se avaliar uma instituição, o corpo docente é um ponto fundamental. O ponto docente e biblioteca, né, são dois quesitos importantíssimos. Então, os irmãos que estão aí tentando fazer o credenciamento, tem que olhar para esse detalhe. Professores de tempo integral e de tempo parcial. Por exemplo, o NDE. O que é o NDE? O NDE é o núcleo docente estruturante. É um núcleo de professores que pensa a instituição, que pensa o curso, não a instituição, mas o curso, né, juntamente com o coordenador. Então, esse núcleo docente estruturante tem que ser no mínimo 5. Se não tiver 5, a nota já é 1, num certo quesito, já tirou 1. Tem que ser 5. E os 5, dos 5, eles todos têm que ter estrito senso. Se a maioria for de doutores, você ganha 5. Se a maioria for de mestres, você ganha 4. E assim por diante. Se você tiver só uma maioria de estrito senso e tiver especialistas ali, você já tem 3. Mas tem muita gente que diz assim, bom, eu tirando 3 está bom. Mas você tira 3 aqui, 3 ali, daqui a pouco você tira 2, daqui a pouco você tira 1. Então, quando vai fazer a média, que a média é 3, a coisa complica. Porque a média geral, final, é 3. Mas não adianta você dizer, eu vou fazer tudo aqui para deixar no 3, né? Porque daí eu vou ser aprovado, porque vai que em um ou outro quesito, em uma ou outra coisa, você não vai atingir o 3. Porque o olhar do avaliador, às vezes, é um olhar diferente do olhar de quem está coordenando e de quem é da instituição, que vê muito mais coisas, e ele vê o todo, e faz a concatenação de uma coisa com outra, né? Então aqui, quando você vai pedir a visita da comissão, primeiro, então você tem toda aquela parte legal, que o diretor tem que mandar a documentação legal para Brasília, né? Tem que ver o terreno, se está tudo legalizado, se tem comodato, ou se a própria instituição é a dona do terreno, da instituição. Você tem que ter ata de criação da mantenedora, você tem que ter, enfim, regimento interno, estatuto, tudo isso aprovado, para mandar para lá. Sem isso você não consegue nem entrar no sistema. Depois que você manda todas essas documentações legais, que são essas e mais algumas, então aí vem, logicamente, a primeira coisa é uma taxa a ser paga, né? Você vai receber 2 visitas, a visita de credenciamento da instituição, que é R$10.000, e a comissão para avaliar o curso, que é em torno de R$7.000. 6.970, mais R$7.000. Então só de taxa R$17.000, antes de você preencher o relatório, né? Então para entrar você já sai com R$17.000 só na brincadeira, né? E toda essa questão de documentação, legalização, você também tem um gasto com ela, né? Um custeio. Muito bem. Quando a comissão é designada, vamos trabalhar primeiramente a comissão de credenciamento. A
Comissão de credenciamento são 3 componentes. Normalmente não vem ninguém de teologia, nem de filosofia. Vai vir gente de medicina, odontologia, farmacologia, enfim, de quaisquer cursos, tá? Porque dificilmente alguém de teologia vai compor essa comissão, porque ela é uma avaliação institucional para credenciar a instituição. Eles não conhecem nada de teologia. Então você tem que ter um vocabulário acadêmico, institucional, para conversar com eles, né? Tem muita gente que começa com aquele vocabulário nosso aqui, igrejeiro, eclesiológico, né? Denominacional. Eles não entendem nada disso, né? E eles vêm realmente para fazer o credenciamento da instituição. Então você tem que receber bem essa comissão. O coordenador vai entrar em contato com o diretor, aí vai pedir sugestões de hotel. Normalmente somos nós os avaliadores que pagamos, porque o MEC nos dá uma certa verba, que às vezes dá para custear, às vezes não, depende do lugar, né? Não é nenhuma reclamação, mas é a diária que eles dão, né? Há uma diária para o avaliador, então o hotel fica por conta. Tem instituição que a gente chega lá e ele já pagou, mas a gente orienta já desde o começo, né, que isso fica por conta dos avaliadores. O que você deve fazer é preparar toda uma sala para aquela comissão. Se são 3, você tem que ter 3 computadores, tem que ter uma impressora, tem que ter ali um frigobar com água, com Coca-Cola Light, enfim, né? Não, cerveja não. Nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus agora. Mas você deixa ali suco, essas coisinhas, né? E uma sala privativa, assim, onde eles vão ter segurança de que ninguém está acessando os dados pelo computador, ou que tem alguém do outro lado ali escutando o que eles estão conversando. Eu fui uma vez avaliar uma instituição que toda hora tinha alguém ali na porta, né, tentando escutar. Para credenciamento da instituição e para autorização de um curso, elas são muito mais light, né? Muito mais tranquilas do que a comissão de recredenciamento e de reconhecimento. Embora o instrumento de avaliação seja o mesmo, no credenciamento e na autorização do curso, os avaliadores vão olhar a documentação, a papelada, o projeto pedagógico, aquilo que a instituição está se propondo a fazer. Então não tem como fazer uma avaliação mais acurada. Ela é uma avaliação de intenções. Então, na avaliação de autorização, por exemplo, a gente conversa com o coordenador, ele mostra o projeto pedagógico, ele mostra o corpo docente, a gente faz a reunião com o corpo docente, esse será o nosso quadro docente, ali está a carteira assinada, ou então um compromisso por escrito de que eles darão aula ali. Enfim, toda aquela questão de compromisso, é um compromisso que a instituição está fazendo com o MEC. Agora, quando vier a comissão do recredenciamento e do reconhecimento, aí a coisa é bem mais aprofundada, porque já não é mais a questão da intenção, do que se tenciona fazer, do que se quer fazer, mas sim daquilo que já vem sendo feito por aquele período. A instituição fez uma proposta, ela tem um PDI, ela tem um projeto pedagógico, então ela propôs algo para o MEC. Quando a comissão avaliadora chegar, ela vai ver se aquela proposta foi cumprida ou não. E muitos requisitos que não são exigidos de imediato, in loco, serão exigidos na hora do reconhecimento. Então muita gente diz assim: mas quando nós fomos autorizados, nós tivemos nota 4, muito bom. E daí chega na hora do reconhecimento, fica sem conceito, não conseguiu nem um 3.
né? Então, por que isso? Porque a instituição não caminhou, a instituição não avançou, a instituição não acompanhou a legislação, não acompanhou a mudança nos instrumentos de avaliação e assim por diante. Você tem que sempre estar antenado, sempre na legislação, nos sinais. Você tem que estar no site do MEC lá direto, do EMEC, né? O pesquisador institucional tem que fuçar lá desculpe aqui o termo, né? Mas é isso mesmo, ficar lá no computador e investigando lei nova, o que saiu, o que não saiu, né? Tem que ter alguém envolvido com essa questão, porque é novidade sobre novidade. Só para os irmãos terem uma ideia, nós tivemos no final de 2008, 3 comissões avaliadoras. Uma para credenciamento da faculdade à distância, a outra para a abertura do primeiro polo, que é o polo de Curitiba, e outra comissão para a autorização do primeiro curso, que é de teologia. Uma comissão atrás da outra, assim. E às vezes perguntando as mesmas coisas e vendo os mesmos materiais e os instrumentos de avaliação muito parecidos, né? Mas aí 10 mais 10 são 20, mais 7, 27. Só para credenciar a instituição e autorizar o primeiro polo e o primeiro curso, só na solicitação assim, R$27 mil em 2008. Aí as comissões vieram, né? Deram nota boa, tudo tranquilo, tudo certinho, né? Até além da expectativa e tal, graças a Deus aí, né? Respondemos, não impugnamos nada, porque estava tudo beleza, tudo tranquilo. Aí foi lá para a CESUR, foi para a secretaria e tal, e aí estava tudo certinho, tudo beleza. Aí caiu lá no CNE, né? Lá no CNE. Aí o relator do CNE olhou o projeto, olhou tudo, né? Conferiu, e a proposta que nós tínhamos feito, antigamente 1000 vagas, depois houve uma mudança aí na educação à distância, aí nós baixamos para 200 vagas, e aí a secretaria sugeriu que a gente fizesse 100 vagas anuais, 50 semestrais. Então fizemos. Nosso pedido então era para 100 vagas anuais, 50 semestrais. Mas caiu na mão lá do relator, e ele quis dar uma ajuda para a gente, viu que o projeto era bom, tudo é bom, e ele aprovou e levou o relatório, né, para que eles aprovassem com 200 vagas. Porque nós contamos no histórico e tal, que mudou e tal, e a gente, no início eram 200 vagas e tal, ele colocou que o curso era bom e tal, que poderia 200 vagas. E aí saiu no diário oficial, a gente vibrou, né, 200 vagas, tal, em dobro e tal. Mas voltou para a secretaria e aí começou uma queda de braço entre a Secretaria de Educação à Distância e o CNE. Né? Um querendo dar 200 e outro 100, e eles querendo brigar para ver quem pode mais, chora menos. E a instituição sofrendo lá. A gente chorando porque não saía. A secretaria não mandava para a mesa do ministro e estavam. Aí a gente ligou para Brasília, descobriu, aí o imbróglio é o seguinte. Aí falamos com o secretário de Educação, aí ele disse: olha, vocês têm 2 possibilidades. Vocês têm que optar ou pelas 200 vagas ou pelas 100 vagas. Né? Aí ele disse: vocês podem pedir a qualquer momento aumento do número de vagas. Agora é o seguinte, se vocês optarem pelas 200 vagas, isso pode demorar aí 6 meses, 1 ano, 2 anos e tal, né? Agora, se vocês pedirem as 100 vagas, amanhã mesmo estamos na mesa do ministro. Semana que vem já está tudo prontinho aqui para 100 vagas. Se você mandar uma carta aqui, já cai lá. Né? Então veja bem, o curso já tinha sido avaliado, as comissões já tinham ido fazer a visita, tudo certinho, já tinha sido aprovado no CNE, até com seria um voto de louvor, né? Porque aumentaram o número de vagas. Aí ficou aquela briga lá, se o CNE podia aumentar o número de vagas, não podia, uns que podiam, outros disse que não podia, ficou aquela confusão toda. A gente falou: não queremos as 100, nós queremos começar o curso logo, então 100 vagas e queremos começar logo e fim de papo. Depois nós pedimos aí aumento do número de vagas e tranquilamente isso é possível, né? Então vamos começar com 50 semestrais. Aí fomos nós que decidimos.
né? Mas veja, já tinha sido aprovado. Então, gente, não é porque a comissão vem, está tudo certinho, e a comissão vai embora, tá? E que você diz assim, graças a Deus estamos aprovados. Antigamente a comissão dava o veredito ali na hora, na saída da instituição, a comissão dava o veredito, o curso está aprovado, o curso não está aprovado. Hoje em dia, meu irmão, o avaliador não pode dizer um A. Nós só temos na saída que dizer assim, queremos agradecer todo o vosso serviço, tal, pelo almoço, pelo jantar, por nos buscar no aeroporto e tal, né? Que queremos agradecer porque vai nos levar agora também no aeroporto e tal, né? E tal. O vinho aí depende de alguns, né? Tem uns avaliadores que o fazem, né? Uns alemães aí que gostam de cerveja mesmo, né? Tal, né? E só isso, nós não podemos dizer nem a nota, nós não podemos dizer o que está bom, o que não está bom, não podemos dar consultoria, não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Só aquilo que o diretor e o coordenador pegar no ar, assim, né? Aí, claro, durante a visita da comissão, você já está para perceber, né? Se a comissão pede um negócio de uma vez, aí ela volta de novo pedindo aquilo, ou ela retorna ao assunto, é porque aquele negócio você tem que dar um jeito, entende? A comissão não vai dizer assim, eu estou com uma faca aqui, uma peixeira, ou você me traz esse documento, ou você muda esse negócio, né? Mas tem que ser inteligente. Se a comissão está perguntando um negócio, aí ela retorna o assunto, você vê que ela não está satisfeita, você tem que providenciar aquilo, entendeu? Você tem que ser inteligente. Não adianta querer passar o papo na comissão, que ela é muito bem preparada para ver documentação, para conversar com os alunos, conversar com os professores. Por que a comissão conversa com professores, alunos, coordenação, funcionários? Para checar informações, para ver a coerência, para ver se as coisas estão batendo. Como é que está aquilo ali sendo administrado? Para ver se o coordenador é atuante mesmo ou só aparece uma vez por semana na instituição. Então é essa a questão. O coordenador, ele tem tempo de atender? Qual o horário de atendimento dele? Quem já foi atendido por ele? Qual o horário que ele dá? Que às vezes está lá no papel, né? Que ele fica 20 horas na instituição. O aluno diz, não, ele dá aula ali na universidade, lá ele só vem aqui uma vez por semana. Ele entrega de bandeja. Isso acontece muito. Então não adianta que a gente pega esse tipo de coisa. Então sejam honestos, os mais coerentes possíveis na hora de preencher o relatório. Sejam os mais transparentes quando a comissão chegar. Se alguma coisa você não tem imperfeição, é só dizer, olha, isso aí nós não cumprimos mesmo, nós estamos cientes dessa nossa deficiência. Não adianta você tentar enrolar que fica pior, né? Você pode dizer, isso aí nós temos ciência de que nós não temos um corpo docente ainda tão equipado, mas nós temos proposta para isso, para aquilo, né? Nós temos esse propósito, né? Então você tem que mostrar, muitas vezes, humildade. O que o avaliador também tem que mostrar, humildade. Muitos avaliadores, na teologia nem tanto, né? Porque somos todos irmãos, né? Mas em outros cursos aí, os avaliadores são muito arrogantes, eles chegam como se fossem os donos do Brasil, o rei da cocada. Em teologia a gente tem também isso, mas é muito raro. Outra coisa, já que somos todos irmãos em Cristo, então, que maravilha, lá vem o pastor Jaziel, né, que é batista também. Então isso é um engano, porque nós, quando chegamos na instituição, nós não representamos a Bibete, nós não representamos a haste, nós não representamos a denominação, nós não representamos o cristianismo, nós não representamos o protestantismo, nós representamos o Ministério da Educação e Cultura. Nós não deixamos de ser protestantes, né? Eu sou protestante, se você não quiser ser, não tem problema, né? Não seja, né? Nessa discussão histórica aí, né? Mas eu não deixo de ser cristão, não deixo de ser crente, faço as minhas devocionais, oro, né? Jejuar não dá porque eu tenho que trabalhar bastante naqueles dias, mas a gente continua servindo ao Senhor, mas ali eu estou representando o governo brasileiro, e eu tenho um código de ética que eu assinei lá como avaliador, então eu tenho que agir imparcialmente.
Então não adianta dizer, vem fulano de tal aí que é do meu grupo religioso, vem fulano de tal que é meu amigo. Não adianta não. Nós ali estamos fazendo um trabalho com toda a isenção possível. Tá? Vamos conversar, vamos falar de teologia, mas né, a avaliação é uma coisa profissional, é institucionalizada, né? Ela é algo legalizado, e o avaliador pode responder processo por alguma coisa que ele faça indevidamente. Então, como eu sou mais avaliador de curso e de teologia, eu gostaria de pensar aqui algumas questões que muitas vezes nós não estamos preparados. Por exemplo, na dimensão do corpo docente, na página 33, óbvio que nós como avaliadores vamos olhar a dimensão toda, mas se tiver ali algum item, né, que esteja, alguns itens estejam muito baixos, você na nota geral não vai conseguir a nota mínima, que é 3. E há alguns itens que são imprescindíveis. Se você não tirar 3 no mínimo naqueles itens imprescindíveis, você vai ficar sem conceito nesta dimensão e, por extensão, vai ficar sem conceito na avaliação. Aí eles que vão resolver aqui em Brasília o que vão fazer com a sua instituição. Então, se você olhar ali no 2.7, titulação do corpo docente, isso é imprescindível. Você não pode ter só graduados, você não pode ter só pessoas com lato sensu, professores com lato sensu. Você não pode ter só um doutor. Você tem que ter uma média razoável de doutores e mestres. Você pode ter também pós-graduados com lato sensu, mas a grande maioria tem que ser estrito sensu. Antigamente o coordenador era o coordenador no céu, era Deus no céu e o coordenador na terra, né? Eu, quando era coordenador, era assim. A gente mandava, eles mandavam. Eles diziam lá que eu mandava aprender e mandava soltar. Mas tá na mão do coordenador. Atualmente não, o poder é repartido. Você tem que ter uma massa pensante, né, para pensar e gerir o curso. E se você não tiver 5, você já leva 1 aqui. E já está sem conceito também, porque ter 1 em algum dos itens é sem conceito. Titulação e fórmula, outra coisa, tem que ter 5 no mínimo. Se tiver 3 é 1, nota 1. Tem que ter 5. E o coordenador tem que estar no meio deles, porque é inadmissível o coordenador não fazer parte do NDE. O que não pode é coordenador, diretor, vice-diretor, presidente da junta e presidente da convenção, né? É pessoal, eu brinquei, mas tem que ser o pessoal docente, né? Pessoal docente. Titulação e formação acadêmica do NDE, eu já mencionei isso no começo. Tem que, se é a massa pensante do curso, esse núcleo, ele tem que ser formado por professores que sejam doutores e mestres. E o ideal, para tirar 5, é que sejam 3 doutores e 2 mestres. Às vezes a instituição está beleza, né? Mas ela tem outras pessoas, até com tempo integral, mas coloca alguém que é pós-graduado simplesmente no centro estruturante. Já não vai levar 5 nem 4, ficou com 3. Tem 4 doutores e 1 lato sensu. Ponto, é 3. Porque não tem os 5 que são estrito sensu. Às vezes, por um detalhezinho, você baixa de 5 para 3 na brincadeira. Na brincadeira, assim. Não vai. Lógico que tem um lato sensu. Entendeu? Se você tiver 3 doutores e 2 mestres, é 5. Se você tiver 3 mestres e 2 doutores, é 4. Entendeu? Se você tiver 1 mestre e 4 doutores, é 4. Mas se você tiver um lato sensu ali, você pode ter 4 doutores, que é 3. Porque nem todos têm estrito sensu. Tem um ali que não tem estrito sensu. Entendeu como funciona?
Então é muito objetivo, não deixa muita subjetividade para o avaliador, como eu disse no começo. Regime de trabalho do NDE é outra coisa. Ele é aurista, como é que ele vai fazer parte do NDE? Para fazer parte do NDE tem que ser aqueles que dão a alma, o corpo, né, à instituição. Se você é dicotomista, corpo, alma e espírito para a instituição. Eu como sou dicotomista, então, né? Então é tempo integral, tempo parcial. Tempo integral, tempo parcial. E aí se você colocar auristas ali, já viu, né, o que acontece. Quantas horas? Não, eu falei 40 horas, mas tem que ser no mínimo 20 para fora de sala de aula, para atividades outras. E o parcial, no mínimo 25% de tempo para atividades outras que não sala de aula. Grupos de pesquisa, estudos e assim por diante. Titulação e formação do coordenador do curso. Então, se o coordenador do curso for doutor na área, a nota é máxima. Se for mestre, tá bom, é 4. Regime de trabalho do coordenador de curso. Não adianta ele ter doutorado se ele não dá o tempo suficiente para a instituição. O coordenador de curso ele tem que ser de tempo integral. Uma faculdade que vai ter 50 alunos ou 60 alunos, né? 60 vagas, 50 vagas, como é que vai ter um coordenador que vai dar 8 horas, 12 horas por semana? Esse vai levar um, vai ser reprovado, não tem jeito. Então ele tem que dar no mínimo 20 horas para a instituição como coordenação, no mínimo. Então essa é a questão. Então o coordenador ele tem que ser funcionário da instituição, tem que ter pelo menos um regime parcial, né, no mínimo de 20 horas para o curso. Senão o curso vai ser um curso, não é nem uma questão legal, uma questão de pontuação aqui, né, de nota. É uma questão do próprio curso. Como o curso vai andar se você tem um coordenador que dá um dia por semana na instituição? Pedagogicamente isso é infrutífero. Ele tem que viver a instituição. Composição e funcionamento do colegiado de curso ou equivalente. Titulação do corpo docente. Já falei que isso é imprescindível. E na teologia tem um negócio aqui interessante. Que aí você chega lá, muita gente que fez na Inglaterra, fez na Alemanha, mas não convalidou o seu diploma. Se não convalidou, meu irmão, não vale. A gente tem que ir lá no sistema e tirar o título de doutor da pessoa. E quantas vezes isso já me aconteceu, né? Do professor, eu não tive tempo, não sei o que, e o coordenador vem com aquele papo, mas não tem jeito, mas não convalidou, né? Vocês tiveram tanto tempo para convalidar, não convalidaram, agora não tem como, não tem o que fazer. Eu não posso colocar aqui que perante a lei brasileira você não tem a convalidação do título. Então tomem cuidado, porque há muitos mestres e doutores, né, que fizeram no exterior, mas não convalidaram em uma universidade brasileira. E aí o avaliador ele tem que colocar ali que a pessoa não tem o título, porque ele não convalidou. Especialista? Não, já teve gente que não tinha. O curso de teologia era livre, mestrado era livre, e o doutorado era feito no exterior, mas não era convalidado. Aí ele tem que ser retirado. Ele não pode ser professor. Não pode ser professor. A gente olha o próximo diploma maior. Claro. Se não passa para o próximo maior. Sim, mas nesse caso não tinha. Tem que sair totalmente. Sim, mas nesse caso aqui não, porque ele tem que sair totalmente. Porque ele nem graduado era, porque o curso de teologia dele era livre, né? O mestrado era livre e o doutorado não era convalidado. Se o doutorado dele fosse convalidado, embora ele não tivesse o curso de graduação reconhecido, nem o mestrado reconhecido, mas a gente olha o maior,
né? Se a pessoa tem um mestrado no Brasil, né? Ou um mestrado convalidado e tem um doutorado que é livre, aquele doutorado livre não serve. Então não adianta você, quando vai preencher o relatório, colocar o título de doutor nele, porque ele tem um doutorado livre. Quando a comissão chegar, a comissão vai rebaixar ele para mestre. Então coloca ali que ele é mestre, porque na verdade, perante a lei brasileira, ele é mestre. Ele tem um mestrado reconhecido e tem um doutorado livre, não reconhecido, né? Então ele é mestre. Então isso aí é muito problemático, tá? Na hora de colocar. É o que eu mais gosto de fazer, né? Quando vou fazer avaliação, a primeira coisa que eu pego é a pasta dos docentes, né? E aí a gente já faz a separação, já vê, já tira alguns, né? Parece, quando eu era pequeno, minha mãe colocava para catar feijão, escolher feijão, né? Aí tirava as coisinhas ruins, as pedrinhas, né? Então agora a gente faz a mesma coisa, né? Vai selecionando, tirando. E já teve instituição, irmãos, que o coordenador do curso, fui avaliar uma instituição, o coordenador do curso nem graduação legalizada tinha. Eu tinha que colocar no relatório, fazer o quê? Aliás, não foi uma não, foram duas instituições já. Uma em 2008 e outra em 2010. Não tinha, desculpa, 2009, não 2010. 2010 nenhuma delas. Não tinha, não era legal. Ele tinha o bacharel em teologia dos nossos seminários, não reconhecido. Ele tinha o mestrado não reconhecido e só. Não tinha nem filosofia, nem pedagogia, nenhum outro curso. Ele nem professor na casa, poderia ser muito menos coordenador. Como é que vamos fazer no caso desse? Então nós temos que fazer o relatório. Então o avaliador, ele vai fazer a visita, porque lá ele é o olho do MEC. Os olhos do MEC são aqueles 2 ou 3 personagens que ali estão. Eles estão averiguando se tudo aquilo que vocês mandaram para Brasília, se é de acordo ou não. Então a comissão ela vai tirar uma fotografia da instituição no momento, em todas as suas dimensões, e vai enviar para o INEP. É isso que a comissão vem fazer. Então não precisa ter medo da comissão, que a comissão não morde, não é bicho, né? A comissão são professores como nós somos, e estamos ali prestando um serviço. Eu sempre digo para aqueles colegas que são extremamente rigorosos, né? Você se esquece que amanhã ou depois eles virão na sua instituição. Então seja justo, não seja complacente com justiça, não deixe a coisa de qualquer maneira, mas seja justo, porque você também vai receber visita. E às vezes o avaliador esquece que a avaliação dele é também avaliada. Mas como ele não é coordenador, ele não é diretor, ele é só professor lá mesmo, quem vai responder é o coordenador e o diretor da instituição. Normalmente é assim que alguns pensam, né? Mas normalmente os coordenadores de teologia são pessoas vindas do meio cristão, né? Padres, pastores, enfim, pessoas ligadas a essa área, que nós somos mais irmãos do que algumas outras áreas do saber, né? Então fica mais tranquilo. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que há alguns requisitos legais neste meu escrito. Eu coloco ali, por exemplo, a disciplina optativa de Libras é obrigatória estar na sua matriz curricular, e você tem que oferecê-la se tiver aluno para se matricular, é óbvio, né? Porque ela é optativa, mas ela tem que estar lá no projeto pedagógico, isso é lei. E para cursos de licenciatura ela é obrigatória, para bacharelado ela é optativa. Então se você está preparando um projeto pedagógico aí, o curso de Libras tem que estar na matriz curricular de qualquer curso de bacharelado como matéria optativa. Pode ser obrigatória? Pode, mas não precisa. Ela tem que ser optativa. Outra coisa, estágio supervisionado. Na matriz curricular precisa estar previsto
o estágio com carga horária adequada. Normalmente 10% da carga horária é destinada ao estágio, né? Aí varia um pouco, mas nós não temos uma DCN para a teologia ainda, então a gente vai naquilo que é óbvio, né? Agora, há um regulamento desse estágio supervisionado. É que nós muitas vezes fazemos as coisas, mas não temos isso registrado, um regulamento, documento que o aluno fez o estágio, onde foi que fez, os relatórios, isso tudo precisa estar documentado. Não é só no papo. Não, nós temos estágios sim, né? Mas onde esses estágios são feitos? Quais são os convênios? E estágio em teologia muitas vezes é fácil, né? ONGs, hospitais, igrejas, não é tão difícil assim, mas é que a gente não coloca no papel. Outra coisa é a questão social. Nós fazemos tanta palestra, nós fazemos tanta obra social e a gente não documenta, não tira foto, não deixa isso documentado. E aí quando vem a avaliação institucional, cadê a documentação, né? Que vocês fazem ação social? Onde vocês têm envolvimento? Nós temos envolvimento com o Circo da Vida, com um projeto de missões aqui, com igreja colar, mas cadê o relatório? Cadê o contrato? É tão fácil bater um contrato, um convênio com a Igreja Batista da Rua Perdizes, Igreja Convenção Batista Paranaense, Junta de Missões Mundiais, onde os alunos farão estágio ali, atendendo a população carente, dando palestras, né? Com dentistas, com próprios alunos que são profissionais liberais. Você pode levá-los, você pode fazer acordos com escolas, enfim, mas deixa isso tudo registrado, né? Documentado e com foto. Senão a comissão vai ficar, mas será que estão fazendo mesmo? Será que não estão mentindo? Estão querendo enganar a gente? Né? Exato. A gente não viveu essa época a gente não tem essa cultura da institucionalização, da documentação. E no Brasil o que vale é documento. É que nem o PDI, está no PDI, está, não está no PDI, não está. Né? E você tem que ficar fazendo os aditamentos de PDI, né? Aditamento de PDI, porque tem que estar no PDI as ações que a escola vai tomar, que a instituição vai tomar. Então nós temos que colocar na cabeça, se você pensa em entrar no sistema, né, do MEC, porque há muitos aqui que não entrarão, né, já fizeram a opção de não entrar, mas você tem que institucionalizar e aprender a documentar tudo. Tudo. Por exemplo, a gente chega para visitar, cadê o edital do diretor constituindo a CPA? Não tem. Isso aí ele disse a dedo, você compõe a CPA. Tem que ter um edital. É simples, é só o diretor colocar lá: eu, diretor-geral da instituição, na data, instituo a CPA e os tais elementos que a comporão, o corpo docente, corpo discente, o funcionário, pronto. São Paulo, 8 de janeiro de 1999, né, ou 2009, alguma coisa assim. Pronto, está ali um edital. É um documento. Mesma coisa o NDE. Esse negócio do NDE você tem que fazer, o diretor tem que fazer, né, um edital, né, lá, um documento constituindo, né, documento constitutivo, constituindo este NDE, núcleo docente estruturante, que será composto pelos doutores, fulano, professores tais, assim, e assim. E quando houver a mudança, ele tem que fazer um outro documento, destituindo aquele, constituindo o outro para compor o NDE. As atas do NDE têm que estar todas assinadas por todos os componentes. Tem gente que faz reunião de NDE, reunião de CPA, não se assina, não se faz ata. Aí depois tem o relatório da CPA. Quantas vezes vocês se reuniram? Nós nos reunimos aí 8, 10 vezes, mas cadê as reuniões, cadê as atas? Tem que ter ata. E nós que somos batistas, que gostamos de ata, aproveitemos esse nosso dom espiritual de escrever atas. Vamos fazer as atas de NDE, CPA, corpo docente ou equivalente. Tem que ter tudo assinado.
porque documento conta. Outra coisa que é requisito legal é a carga horária mínima e o tempo mínimo de integralização do bacharelado. Tá? A carga horária mínima é 2.400 horas. Hora relógio. Deixa eu falar de novo. São 2.400 horas do relógio. Ah, mas eu não posso ter hora-aula de 60 minutos à noite, porque se eu começar às 7 horas, eu vou ter à meia-noite e 5. E o último busão que tem para o aluno ir embora é às 11h30. Mas não é isso. Não é ter aula de 60 minutos. Você pode ter aula de 35, de 40 minutos. Mas na somatória total e final tem que dar 2.400 horas. O seu curso tem que ter 2.400 horas. Não horas-aula. Porque o avaliador chega lá, e eu conheço um, né? Que ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele olha quantas horas aqui. Professor, quantas horas a aula é o seu... aí pergunta para a reunião dos alunos, que hora começa a aula? Às 7 horas. Que horas é o recreio? A pergunta besta, o aluno fica pensando, mas esses avaliadores só fazem pergunta besta. Mas claro, não é pergunta besta, a gente quer saber quantas horas realmente a instituição está dando de aula, né? Então que horas é o recreio, o intervalo? E que hora começa a segunda aula? Vai até que horas, né? O professor deixa a aula que se termina 10h30, 10 horas, já foi todo mundo embora, aquela coisa toda, não é pergunta assim, né? Para a gente saber quanto efetivamente está tendo de hora a aula. Recreio, intervalo, né? Hora do lanche, depende da região, né? Depende da região. É mais para descontrair aqui, né? Matéria, mais para descontrair, ajudar o palestrante. Então, esse avaliador ele faz o seguinte: ele pega e conta as horas aula, multiplica pela hora aula que você tem, se é de 45 ou 50 minutos, multiplica, divide por 60, ele já tem o número de aulas. Ele já fica lá, não dá 2.400. Aqui nós já temos um próprio pepino aqui. Entende? Eu já fui com 2 avaliadores que a primeira coisa que eles fazem é olhar isso. Aliás, ele já vai com a conta feita de casa, porque ele já olhou na instituição o horário da aula que tem no site, né? Já viu o relatório, já leu tudo, porque nós fazemos isso, né? Às vezes lemos tudo. A gente já vai prontinho, já sabendo quantas horas aula a instituição tem. Então não adianta enrolar o avaliador. Ele já vai sabendo, porque quando ele é designado, ele já recebe a documentação, né? Pela internet, ele já recebe a documentação pelo sistema. Então cuidado com esse negócio. Você pode ter aula de 50 minutos, de 45, de 40, não tem problema. Mas ao final de tudo tem que dar 2.400 horas. Então se é de 50 minutos, vai ter que estar lá 2.880 horas aula de 50 minutos para dar 2.400 horas. Prestaram atenção nisso? Se a aula for de 50 minutos, tem que ser 2.880. Se for de 45, vai dar 3.000, passar de 3.000 para dar 2.400. Se não dá. Outra coisa são as condições de acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Esse é um decreto que já foi criado lá em 2004, e o prazo de implantação das condições era até dezembro de 2008. Aí já aconteceu várias vezes, a comissão chega lá, mas nós temos aqui o buraco onde vai colocar o elevador. Mas aqui está o projeto, eu já visitei, tem um projeto aqui, um projeto assinado de 2006. Um projeto aqui que vai ser feita uma rampa aqui externa. Eu olhei a data e falei, mas o projeto de 2006 os caras não fizeram ainda. Nós estamos em 2010. Né? Então faltou verba, mas esse que é o problema, faltou verba, mas o custeio é alto mesmo. Vocês acham que elevador, rampa, esse negócio é baratinho? E aliás isso é lei.
Não, tem que ter um curso universitário, de preferência, um secretariado ou pedagogia. Você volta lá, quem são os funcionários de formação superior? Sim. Normalmente na tesouraria deve ter, de preferência, alguém formado em ciências contábeis ou administração. Administração, economia. Pode ser direito. Mas assim, tem que ter algum. Mas você já coloca isso no PDI. O PDI já dá isso. Essa informação já está no PDI. Na secretaria também nós temos direito. Muita exigência. Isso é Brasil, não é França, não. Não há nenhum inconveniente quanto a isso, não há uma exigência. A exigência que tem é que a biblioteca tem que ter uma bibliotecária responsável, que assine por a biblioteca. Seja responsável. Né? Ela tem que ter um curso de biblioteconomia e tem que fazer registrada, né, com a carga horária suficiente, que pode ser 8 horas por semana, né, ou 4 horas por semana, tem que ter um horário parcial ou então integral, no mínimo 20 horas. Outra dúvida, técnica bem específica, e é tanta coisa que às vezes a gente acaba assim, talvez não passando aquilo que a gente quer passar, mas eu procurei da melhor maneira possível ser o mais explícito e o mais simples possível. Tá bom? Obrigado.